Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando com todos vocês. Eu vou trabalhar agora o assunto ângulo central e ângulo inscrito a uma circunferência. Conhecimentos fundamentais aí para o ensino médio e também cobrado nos vestibulares. Vou tentar passar para você de uma maneira que seja bem compreensível. Não é nada complicado. Observe o seguinte, aqui está o centro de uma circunferência. E bem aqui no centro da circunferência, formando esse vértice aqui, ó, essas cordas, podemos dizer assim, definiram esse ângulo aqui, ó, que eu estou chamando de alfa. Definiu esse ângulo. E esse ângulo marcou aqui, ou definiu sobre a circunferência, esse arco que vai de A a B. Então, tenho o ângulo alfa e definiu o arco AB. Então, esse ângulo é central. Por que ele é chamado central? Porque o seu vértice é o próprio centro da circunferência. Você está no centro da circunferência. Parte do ponto, que é o centro da circunferência. Então, esse é o ângulo central. Agora, observe esse ângulo formado no vértice C. Esse vértice C é um ponto que pertence à circunferência. Então, essas cordas aqui, com essa abertura, determinou um ângulo que eu estou chamando de beta. Beta. Agora, observe que esse ângulo beta determinou também esse arco que vai de A a B. Então, esse ângulo beta é chamado de inscrito e determinou também um arco que vai de A a B. Essa propriedade vai dizer para a gente o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, é o dobro desse aqui. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Isso porque os dois ângulos estão determinando o mesmo arco. Então, eu posso garantir que beta é esse ângulo aqui dividido por 2. Então, acaba formando aí uma fórmula, vamos dizer assim. Ó, beta, vou marcar aqui, ó. Beta, ele é igual ao alfa, já que ele é metade, então eu tenho que escrever assim, alfa dividido por 2. Então, o ângulo inscrito, esse aqui, é igual a metade do central. Essa é a propriedade. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Agora, observe aqui, ó, nesse outro desenho aqui. Eu tenho esse ângulo inscrito chamado beta e esse ângulo inscrito que eu estou chamando de alfa. Observe que tanto esse ângulo formado aqui no vértice C, no vértice D, eles estão determinando o mesmo arco que vai de A a B. Então, essa é outra propriedade. Por esse motivo, esse ângulo beta e esse ângulo alfa, eles definirem o mesmo arco, eles são iguais. Nós podemos garantir que beta é igual a alfa. Se aqui tiver 40 graus, aqui também tem. É fundamental conhecer essas propriedades na resolução dos exercícios que abordam ângulo inscrito e ângulo central. Vamos fazer alguns exercícios para aplicar o que foi comentado agora há pouco. Bem simples agora no início. Eu tenho aqui, ó, esse ângulo, que eu posso marcar aqui um vértice C, formado aqui no vértice C, estou chamando esse ângulo de beta. E aqui, então, esse ângulo é o ângulo inscrito, o beta é inscrito. E aqui eu tenho o ângulo central. Bom, o exercício é qual a medida de beta? Qual é essa abertura? Quanto vale isso aqui? Vamos dizer em graus. Então, esse ângulo é o central, 80 graus, e ele está mostrando ou definindo o mesmo arco que o ângulo inscrito, também está vendo o mesmo arco. Então, esse beta é metade do central. Então, eu posso dizer que beta é 40 graus, porque ele é a metade de 80. Qual é a medida de beta? 40 graus. 40 graus, não tenha dúvida, porque ele é a metade do central. Vamos a esse outro exercício. Também vamos usar a ideia do ângulo central e do ângulo inscrito. Qual é o valor de x? Então, qual é o valor de x? Vamos observar, então, que 10x mais 48 graus
é o dobro de 7x. Então, vamos escrever essa sentença matemática. Vai ficar mais fácil assim. 7x é igual a 10x mais 48 dividido por 2. 10x mais 48 dividido por 2. E resolve a equação. O 2 passa para cá multiplicando. 2 vezes 7, 14. 14x. E aí continua. É igual a 10x mais 48. Passo o 10 para cá. Vai ficar 14x menos 10. X igual a 48. Ora, 14 menos 10 dá 4. 4x é 48. Estamos falando de graus. Se 4x é 48, o x é o 48 dividido por 4. E 48 dividido por 4 é 12. Então eu posso garantir que x é igual a 12 graus. 12 graus. Essa é a resposta. Fazendo a substituição aqui, multiplicando, nós vamos ver que aqui tem 84 graus e que aqui nós vamos ter 168, ou seja, o dobro desse aqui. Então está confirmado aí a propriedade. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito a uma circunferência. Vamos a esse exercício agora. Se AB, é esse arco que vai de A a B, é 1/4 da circunferência. CD, é esse arco aqui, que vai de C a D, é 1/6 da circunferência. Determine x e y em graus. Então vamos calcular 1/4 da circunferência. Nós estamos falando aqui de ângulo, 1/4 da circunferência. Como a gente calcula? É 1/4 de 360. Já que está dando a resposta, ou pedindo em graus. Então, 1/4 de 360. A gente multiplica. E isso na prática vai ser 360 dividido por 4. O que multiplicou aqui também. 360 dividido por 4 é 90 graus. 90 graus. Então, 1/4 da circunferência, 90 graus. Vamos ver a outra definição aqui. CD é 1/6 da circunferência. Então, é 1/6 de 360. Então, na prática, é 360 dividido por 6. Isso dá 60 graus. Então, agora vamos responder as perguntas. Determinar x. Esse ângulo aqui. Esse ângulo é um ângulo inscrito. Ele é sempre metade do ângulo central. E esse arco aqui, se eu fizer uma marcação aqui, do centro até aqui, você vai ver que ele está definindo o ângulo central. Então, esse x, como ele está observando o arco AB, que é 1/4 da circunferência, então é esse aqui, então é metade de 90. Então o x é 45. O inscrito é metade do central. 45 graus. E agora, CD, aqui é 1/6 da circunferência, 1/6 é o 60. Então, é aqui. 1/6 da circunferência, 60 graus. Então, para definir o y, nós vamos então marcar que aqui é a metade de 60. Então, 30 graus. 30 graus é igual ao ângulo y. Então, aí está, pessoal. Usando as propriedades do ângulo inscrito e do ângulo central, nós resolvemos alguns exercícios. Ok? Dê like para o vídeo, compartilhe o material, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber todas as nossas postagens. Um abraço para você, sucesso nos seus estudos e até mais. Tchau!